continuar o nosso desenvolvimento. Depois de ter configurado o layout e trabalhado ali as estruturas básicas do Laravel, né, as rotas e o model, né, vamos continuar o nosso desenvolvimento, né. Então, o Laravel ele trabalha em cima da arquitetura aí, né, da arquitetura em de camadas MVC. Então, onde eu tenho o M do model, o V do view e o C do controller. O funcionamento dessa estrutura é da seguinte forma: o usuário, né, o usuário aqui, quando ele faz uma requisição, né, para o sistema, ele cai aqui no controller. O controller ele pode acessar o model, né, pedir algumas informações do model. Né? O model é a minha representação no banco de dados das tabelas. Ele faz uma consulta aqui no model, retorna para o controller, né? O model retorna os dados para o controller e o controller joga para a view. E a view é o que será retornado aí, é o que o usuário vai ter acesso, é o que o usuário vai visualizar. Beleza? Então eu criei, vamos desenvolver um sistema básico aí de ordem de serviço, né? Onde eu tenho a entidade cliente, ordem de serviço e entidade de serviço. Como vocês observam aí o modelo, então, ordem de serviço, eu posso ter um cliente. Cliente pode ter várias ordens de serviço. E uma ordem de serviço pode ter vários serviços dentro daquela ordem. Né? Então, aqui é de N para N. Então, primeiro vamos trabalhar aqui as operações básicas do cliente, né? Que é criar um cliente, listar, fazer atualização e deletar aqui. Então, de cliente, depois a gente passa aí para serviço e por último aí ordem de serviço. Então, tem aberto aqui, eu já criei aqui meus model, então model cliente, né? A representação aqui no meu banco de dados, model cliente, ordem de serviço e serviço. Então, esse model cliente, como é que ele está configurado? Então, class cliente extend model, né? Isso aqui é padrão. Qual que é a tabela no banco de dados que representa? Geralmente, por padrão, o model ele é escrito no singular e a tabela é escrita no plural. Então eu especifico aqui qual é a tabela que esse model representa. E esse campo aqui, viewable, aqui é o que será preenchido. Então, nome, e-mail. Né? Então minha tabela cliente está bem simples. ID, nome, e-mail. Beleza? Então, vou startar meu servidor aqui. PHP Artisan Serve. Então, startei meu servidor. Então, vou deixar ele aberto ali. Então, 127. E já está funcionando aí. Teste. Eu tenho uma rota aqui chamada Dashboard, que é onde eu fiz a configuração do meu layout, bacaninha. Posteriormente, depois nós iremos configurar os menus. Então, Dashboard. Então, eu tenho que criar uma outra rota cliente, fazer a listagem, fazer o formulário, cadastrar um novo cliente, todo esse processo. Então, para isso eu preciso de um controller, né? Criar mais um aqui, deixar startado. Eu preciso de um controller. Como é que a gente cria um controller, né? Então, para trabalhar com o model cliente, né? Então eu vou ter um controller cliente. Então, como é que eu faço para criar esse controller? PHP Artisan. Quando você dá PHP Artisan e dá Enter, ele tem vários comandos aqui para ser trabalhado aí com Laravel, que ajuda muito aí no desenvolvimento. Então, PHP Artisan make controller, make criar um novo controller, e esse controller vai ser chamado cliente controller. Vou colocar aqui a opção "-r". Então, o controller, igualmente ao model, ele também é escrito no singular. Então, vamos lá, ver o que ele vai gerar para mim, né? Controller criado. Então, o controller fica aqui dentro de HTTP, app, HTTP, controllers,
E aí eu tenho o cliente controller. Então, esse cliente controller, eu tenho aqui alguns métodos já prontos que ele cria aqui através, tem um recurso que chama resources. Então a gente vai trabalhar com esse recurso aqui, que ele já tem alguns métodos definidos. Funciona da seguinte parte, olha só que tem escrito aqui, display a listing of the resource, né? Então esse aqui, o index, esse método vai servir para listagem, listing, né? Aqui o create vai servir para create, né? Show the form of create, né? A new resource, né? Então quando eu for colocar o formulário, eu vou chamar esse método create. E o store aí para gravar, né? Gravar o que o usuário colocou lá no formulário, o store vai gravar. O show é para mostrar, veja que ele passa o ID aqui. O edit é para edição, formulário de edição. O update é para fazer salvar a edição no banco de dados. E o destroy aí seria para remover o registro. Beleza? Então aqui em rotas, eu já vou criar essa rota aí que vai ser a rota cliente. Geralmente as rotas também, o nome da rota, ela é as rotas elas são escritas no plural e o controle no singular. Então aqui host resource, né, que é o que eu estou utilizando, né, então ele já vai entender aqui. A rota vai ser barra clientes e quem vai interpretar essa rota vai ser o controle de clientes. Então se eu abrir aqui o terminal, e colocar aqui, ó, php artisan host list. Então ele vai listar todas as rotas que existem aí configuradas. O resultado, então eu tenho uma rota barra, que é a minha rota padrão inicial, né, que foi definida ali dentro de web, tá aqui, ó. Tá retornando essa view welcome, eu não mudei ela ainda. Eu tenho a rota dashboard que está aqui embaixo, né? O método que está sendo essa chamada, método get. E eu tenho as rotas aqui, cliente, ó. Método get cliente vai cair aqui dentro do método index. A mesma rota clientes, só que aí o método post vai cair aqui dentro do store, né? Dentro do método store. Então quando eu tenho a rota clientes barra create, com o método get, ele vai cair aqui no método create. Quando eu tenho a rota get também clientes barra o ID do cliente, esse cliente aqui é o ID do cliente que vai ser, né, substituído. Então ele cai aqui no método show. Quando eu tenho uma rota put clientes, ele cai aqui no update. E o destroy aqui, né, método delete, né, ele usa aqui, cai aqui no destroy. E o edit aqui que serve para fazer edição, formulário de edição, né, vai clientes barra o ID do cliente barra edit e cai no método de edição. Então não precisa a gente entender tudo de uma vez só, né? Vamos começar aqui criando, né? Nessa aula vamos começar criando aí, trabalhando com o index, com o store e com o create. O index vai ser a listagem de clientes. O create vai ser onde vai estar o formulário. Quando ele chamar aqui a rota barra create, vai aparecer para o usuário o formulário. E o store é onde vai ser salvo o que o usuário digitou lá no formulário, no novo cliente. Beleza? Então vou fechar aqui e vamos lá para o meu cliente controller. Então primeiro eu vou trabalhar aqui na index. Então essa index ela vai me retornar uma view. Que view vai ser essa? Ela vai ser uma view que retorna a listagem de clientes. Então, aonde eu configuro a view? View eu configuro aqui dentro de Resource,
views. Então aqui eu vou para separar aí cada questão aí, eu vou criar aqui uma pasta chamada, opa, não vou renomear aqui daqui não, uma pasta chamada cliente. Então, esse primeiro arquivo que eu vou criar vai ser meu arquivo de listagem. Então, new file. Então, eu vou chamar ele da mesma forma aqui do que o método index.blade.php. Então, vai ser um arquivo blade. Então, vou dar uma olhadinha aqui que eu fiz aqui no dashboard. Então, aqui eu estou fazendo o que? Estendendo o meu layout e abrindo a outra seção. Então, fazer da mesma forma. Então, estendendo o meu layout de mim. Então, o título eu vou colocar como clientes. Para clientes cadastrados. E aqui eu vou colocar aqui listagem de clientes. E vamos fazer o teste. Então, rota clientes. Olha aqui, ele deu um erro porque a rota clientes, né, tá dando um erro lá no response, lá no onde que eu chamei lá. Então, aqui no cliente eu coloquei só assim, ó, olha só. Retornando view, só que eu tenho que especificar qual view que é. Então, a view que eu estou querendo retornar é a index. Olha só aqui no meus arquivos. Cliente está dentro da pasta cliente e o arquivo index. Então, a pasta cliente eu coloco cliente. Em vez de eu colocar o barra aqui, eu coloco o ponto e o arquivo index. Então, o ponto blade.php ele já completa para mim. Então, isso. Listagem de clientes. Então, a listagem de cliente, vou ter que ter o quê? Vou ter que ter uma tabela. Então, vou colocar aqui. Vou fazer uma tabela padrão aqui, utilizando o Bootstrap, já para ficar bacana. Então, vou fazer ela completa, né, com todas as semânticas. Então, fazer a linha e fazer as células. Então, nome e e-mail. Beleza? E aqui, body, aqui não pegou certo. Eu vou ter minhas linhas e TD. Copiar aqui, são 3. Então, por aqui, João e joão@gmail.com. Vamos ver lá a visualização. Então, listagem de clientes cadastrados. Vamos tirar esse listagem de clientes que eu não necessito dele. Então, listagem de clientes. Então, quando eu acessei a rota barra clientes, ele vem para minha listagem. Meu banco de dados eu já tenho alguns clientes cadastrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o meu model. Então, o meu model eu vou fazer o seguinte: clientes, variável clientes, recebe meu model app barra cliente, 2 pontos,
UOL. Então aqui ele pega no banco de dados e vai dar um select from UOL. Então eu passo aqui através de array. Então clientes, então a variável clientes. Beleza? Vamos fazer a verificação. Tá tudo certo. Ainda não vai modificar minha view, porque eu só mandei, né, na view, eu não fiz nada ainda. Aqui ele deu um erro dizendo que ele não encontrou app cliente, né? Então not found, deu um erro aqui. O que aconteceu? App cliente é esse model aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou mudar aqui minha forma aqui, colocar um use, né, que é a forma mais correta, app cliente, né? Se use é o namespace. Se eu olhar aqui, ó, em cliente, eu tenho namespace app. Então é onde ele faz o import aqui do model cliente. E aqui, em vez de eu ter o app cliente, eu vou ter somente cliente. Isso já vai me resolver. Então voltou a funcionar, porém ainda não está aparecendo os dados do banco. Então aqui eu fiz um select no banco, né? E aqui eu estou passando minha variável clientes, né, para minha view, né? Então lá a view eu vou acessar através do cliente, né? Que eu sempre coloco igual para não ter problema. Então aqui na minha view eu vou fazer um for each, né? Eu vou percorrer a minha variável. Então fazer um for each clientes as cliente. Aqui no final da minha linha eu vou colocar um arroba end for each. Se eu abrir eu tenho que fechar o for each. E aqui eu deixar um aqui por enquanto, né? Vou trocar aqui na verdade, colocar variável cliente, né? Um método aí, né? O atributo ID. Então esse ID eu tenho lá na tabela. Então aqui mesma forma, cliente e o atributo nome. E aqui cliente, o atributo e-mail, beleza? Então vou salvar e vou abrir aqui para vocês verificarem. Só atualizando aí a página, olha aí. Então eu tenho já tenho aí 8 registros aí. Então isso daqui já puxou da tabela, beleza? Então aí no próximo vídeo nós vamos fazer a parte de formulário, né? Criar um botão aqui novo cliente e fazer o formulário, beleza? Vamos fazer cada parte em um vídeo. Valeu, pessoal, um abraço.